Imagine um cowboy. O que você vê? Um revólver de 6 balas, algumas botas de couro e um chapéu? Excelente! Agora imagine um cavaleiro medieval. Alto, arrojado e usando uma armadura brilhante de cota de malha, empunhando uma espada ou uma lança. Perfeito! Essas duas figuras, embora muito diferentes e separadas por centenas de anos, têm uma coisa em comum: o cavalo. Os cães podem ser os melhores amigos do homem, mas o cavalo é um dos colegas mais duradouros e valiosos da humanidade. Mas hoje, estamos aqui para fazer uma grande pergunta: por quê? O cavalo está longe de ser o único animal de carga domesticado que a humanidade fez uso durante seu tempo na Terra. Então, o que torna seu uso tão difundido? Por que não usamos outros animais, como a zebra, que é basicamente apenas um cavalo de cores diferentes, certo? Bem, é nosso trabalho descobrir. Vamos dar uma olhada porque o cavalo provou ser um meio de transporte tão perfeito para gerações de humanos. Os animais diferentes e às vezes incrivelmente estranhos que as pessoas montaram ao longo da história e finalmente, por que você nunca viu um cavaleiro ou um cowboy andando em uma zebra? Mas primeiro vamos falar sobre os cavalos. Olá, seja bem-vindo ao canal Curiosidade Animal. Então já deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, para que nosso vídeo alcance mais pessoas. Mesmo que seu uso popular tenha sido suplantado pelo carro e pela motocicleta, o cavalo ainda paira sobre a cultura moderna, seja no Saddle Club ou no BoJack Horseman. Os cavalos fazem parte da consciência humana desde muito antes de os montarmos. Os cavalos foram retratados em pinturas rupestres paleolíticas com mais de 30 mil anos, quando eram caçados por sua carne na Eurásia e depois na América do Norte. Nos milênios seguintes, a raça humana passou da caça e da coleta para um foco maior na agricultura. Vários animais, como porcos, ovelhas e gado, tornaram-se fontes populares de carne, leite, queijo, lã e couro. Mas não estamos falando de comer animais aqui. Estamos falando sobre montá-los. Quando os humanos começaram a utilizar cavalos para transporte, assim como Bora, os pesquisadores atualmente acreditam que nossa história começa na nação da Ásia Central do Cazaquistão, vários milhares de anos antes de se tornar o Cazaquistão. O evento inicial de domesticação provavelmente ocorreu em algum momento entre 3000 a.C. a 3500 a.C., embora, é claro, estejamos falando de uma época tão antiga que antecede alguns de nossos registros mais específicos. Os estudos mais recentes sobre o assunto acreditam que a domesticação do cavalo foi alcançada primeiramente pelo povo Botai, que estabeleceu aldeias nos campos da região. Arqueólogos que estudavam os locais de escavação das antigas aldeias de Botai descobriram um grande número de ossos de cavalo, bem como fragmentos de cerâmica que se acredita terem sido usados para armazenar leite de cavalo. Para se ter uma ideia de há quanto tempo isso aconteceu, acredita-se que os Botai estejam intimamente relacionados aos caçadores-coletores paleolíticos que habitavam a área. Naturalmente, a próxima pergunta lógica é: como os Botai tiveram a brilhante ideia de domesticar cavalos? Não podemos ter certeza, mas nosso melhor palpite é que os Botai provavelmente descobriram o fato de que você pode domesticar um cavalo durante seus próprios dias de caça, antes de fazer a transição para um estilo de vida mais pastoral. Antes do evento de domesticação do cavalo, os burros já eram de uso popular como animais de carga, e os cavalos não eram tão superficialmente diferentes. Uma vez que a arte de domar a fera foi dominada provavelmente depois de muitas tentativas, erros e ossos quebrados, eles finalmente tiveram os meios para remodelar completamente sua sociedade. Os cavalos continuariam a ser usados em tudo, do esporte à guerra, e a raça humana nunca mais seria a mesma. Os Botai dominam a arte da domesticação de cavalos e passam seu conhecimento até os modernos equestres de hoje. Mas, infelizmente, a história raramente é tão simples e linear. Um biólogo molecular dinamarquês chamado Peter de Barros Dangaard descobriu que os cavalos domesticados pelos Botai não são geneticamente relacionados aos cavalos domésticos que conhecemos hoje. Também não há evidências reais de que os Botai tenham se envolvido em transferência cultural com outras civilizações na época. Então,
Como a prática de domesticar cavalos para agricultura e transporte pegou. Assim como a formação da linguagem e comunicação humana, estudos recentes sobre os genomas mitocondriais de cavalos domesticados modernos sugerem pelo menos 18 pontos de origem diferentes nos últimos 10.000 anos. Isso significa que uma infinidade de culturas na Eurásia e até na Europa Ocidental domesticaram cavalos para transporte nos mesmos poucos milhares de anos, completamente independentes uns dos outros. Não temos uma resposta exata de como ou por que isso aconteceu, mas apenas mostra o quão vital nosso relacionamento com o cavalo tem sido para o desenvolvimento da civilização humana. De repente, distâncias que seriam impraticáveis ou impossíveis de percorrer tornaram-se administráveis. Os assentamentos poderiam se expandir, o intercâmbio intercultural tornou-se possível, e a exploração atingiria alturas nunca antes vistas. Várias culturas nômades, como os lendários hunos, nunca teriam existido sem a domesticação do cavalo. Embora possa não parecer tão relevante quanto, digamos, a criação da roda hoje, a domesticação de cavalos é sem dúvida uma das inovações mais impactantes da história humana. Alguns até acreditam a domesticação do cavalo com o avanço da humanidade para a primeira era do metal. A idade do bronze com o transporte a cavalo facilitando o comércio de cobre e zinco. Isso levou à criação da carruagem, revolucionando a guerra, e mais tarde a carruagem, revolucionando o transporte e a logística. Os cavalos deixaram uma marca indelével na cultura, com o cavalo de força como medida de motor e potência do motor ainda sendo popular hoje. Os cavalos são rápidos, fortes, grandes, inteligentes e após um treinamento adequado, leais. Você pode ver porque antes da invenção dos meios de transporte não vivos, os cavalos eram o corcel de escolha por milênios. Mas é claro que você não pode realmente identificar o melhor até que tenha tentado o resto. E acredite, a humanidade absolutamente tentou o resto. Embora os cavalos tenham sido um eterno favorito. Diferentes culturas adotaram e experimentaram montar vários animais com vários graus de sucesso. Antes de passarmos para a nossa questão principal aqui, por que não montamos zebras como montamos cavalos? Vamos dar uma olhada em algumas das outras criaturas nas quais a humanidade tentou colocar uma sela. Como mencionamos antes, a mula e o burro domesticados na verdade são anteriores ao cavalo. Embora seu uso como animal de montaria seja menos difundido do que um cavalo, eles permanecem úteis até hoje, desde o uso como animais de carga nos países em desenvolvimento até o fornecimento de passeios de burro para crianças no Ocidente. Talvez o uso mais famoso do burro como animal de montaria esteja presente na história bíblica do nascimento de Jesus Cristo, onde eles chegam a Belém montados em um jumento. Claro, os burros são menores e mais fracos que os cavalos, então eles não têm a mesma variedade de aplicações. Em países como Tibete, Nepal e Mongólia, o iaque doméstico é montado há milhares de anos. São animais resistentes e duráveis que se adaptam muito melhor às paisagens acidentadas e montanhosas dessas regiões do que o cavalo, tanto para montar, quanto como animais de carga. No Tibete e Karakorum, os iaques também são um elemento fundamental de vários esportes populares. As corridas de iaques, por exemplo, envolvem cavaleiros disputando iaques em uma pista, bem como as corridas de cavalos padrão no Ocidente. Os iaques também são montados ao jogar iaque polo, que é, como você provavelmente pode adivinhar, como polo regular, exceto com iaques em vez de cavalos. Existe até a popular atividade turística de esqui de iaque na Índia, onde os iaques puxam os esquiadores pelas encostas geladas. É claro que, embora os iaques possam ser a montaria perfeita para ambientes montanhosos e acidentados, eles não são tão adequados para climas desérticos áridos. O camelo, por outro lado, é perfeito. Esses animais seguiram uma trajetória muito semelhante ao cavalo. Eles foram inicialmente caçados por sua carne antes de serem domesticados há vários milhares de anos, quando se tornaram um grampo de transporte nos desertos da Ásia Central e Oriental, a Austrália, Norte da África e o Oriente Médio. A variedade mais comum é o dromedário ou camelo árabe, presente nos climas quentes e secos do Oriente Médio e da Austrália.
Ele pode ser identificado por sua aparência magra e corcova, única, comparado com o camelo bactriano asiático menos comum, que tem uma aparência mais fofa e duas corcovas. Assim como os cavalos, os camelos têm um legado impressionante de serviço militar. Os militares empregam cavalarias de camelos há milhares de anos, que remontam a pelo menos 1200 a.C., e isso continua até hoje. A Força de Segurança da Fronteira da Índia empregou o uso de camelos até 2012, antes de ser substituído por ATVS. Mas camelôs e cavalos estão longe de ser os únicos animais que os humanos montaram para a batalha. O maior mamífero terrestre vivo, o elefante, também tem sido um elemento de guerra por milhares de anos, e isso faz todo sentido quando você pensa sobre isso. São enormes, inteligentes e têm a vantagem das presas e do tronco preênsil. Eles são mais perigosos do que qualquer um dos outros animais discutidos aqui. Por causa de seu tamanho imenso, os elefantes de guerra podiam suportar plataformas de combate que continham vários arqueiros ou lançadores de dardos. Antes que o uso desses elefantes de guerra fosse ultrapassado pela introdução de canhões, eles eram empregados por todos, desde os antigos índios até os antigos romanos. Um exemplo particularmente famoso foi o grupo de elefantes de guerra liderados pelo general cartaginês Hannibal Barca sobre os Alpes para sitiar a Itália. A grande desvantagem de usar elefantes na guerra era sua tendência a se assustar, não importa o quão treinado fosse. E um elefante de guerra assustado era tão suscetível de causar danos devastadores às suas próprias forças quanto ao inimigo. Em última análise, provavelmente era melhor apenas manter os cavalos. Antes de abordarmos nossa pergunta final, por que não podemos montar aquelas zebras incríveis e listradas como montamos cavalos normais? Vamos dar uma olhada em alguns dos outros animais que você pode montar, mesmo que montá-los nunca tenha sido amplamente adotado. Em primeiro lugar, avestruzes, o único pássaro que você pode montar. Alguns países oferecem passeios de avestruz para turistas. Mas essas criaturas mal-humoradas são muito erráticas e voláteis para qualquer tipo de uso prático, exceto um bronco emplumado. Mas há corcéis ainda mais selvagens do que este por aí para corajosos, e vamos ser honestos. Se você planeja tirar férias no pitoresco Vietnã, você pode lubrificar algumas palmas das mãos e fazer um passeio em um búfalo local. Se o Quênia é o seu destino de escolha e você tem algumas crianças pequenas com você, você pode visitar o Mount Kenya Wildlife Conservancy. Lá seu filho pode fazer um passeio curto na tartaruga gigante residente de Aldabra, conhecida como Speed. Só não espere chegar a lugar nenhum rápido por razões óbvias. E finalmente vamos dar uma olhada na pergunta que deu início a tudo isso. Se andar a cavalo basicamente nos deu a sociedade humana que temos hoje, por que não podemos montar zebras? Afinal, eles não são apenas um cavalo de aparência mais legal? Então, no passado havia razões práticas para querer domesticar zebras. Durante a ocupação britânica de várias nações africanas durante o século XIX, eles perceberam que seus cavalos importados eram suscetíveis a doenças locais, enquanto as zebras nativas não eram. Mas esses esforços para domesticar as zebras se depararam com um grande problema, ao contrário do cavalo, que na maioria dos lugares tem poucos predadores naturais. A zebra passa a vida paranoica com os vários predadores da savana, como leões, chitas e crocodilos. Como resultado, as zebras não confiam nem são leais aos humanos. Eles são animais altamente defensivos que podem ser extremamente agressivos quando encurralados, e na situação certa, são mais do que capazes de chutar um leão até a morte. Então, para responder à nossa pergunta anterior, por que não montamos em zebras como cavalos? Porque se você tentar montar em uma zebra, provavelmente ela o interpretará como uma ameaça e literalmente o chutará até a morte. E isso e tudo mais que discutimos hoje reforça uma verdade simples: quando se trata de montar animais, nada supera o cavalo. E esse foi nosso vídeo. Se gostou, dê um like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum de nossos conteúdos. Obrigado por assistir e até a próxima!